Bom dia, sejam bem-vindos. Meu nome é Priscila, sou pós-doutoranda aqui no departamento da UFSCar e no departamento aqui, de Química aqui da Universidade Federal de São Carlos. E o webinar de hoje terá como título Solvente Verde, utilização de água na química orgânica em direção à sustentabilidade. Essa apresentação será uma revisão da literatura nos recentes avanços neste meio reacional com abordagens verdes. Essa apresentação será dividida nas seguintes sessões: uma breve introdução da química verde e química sustentável, a importância da água no dia a dia, pioneiros em reações orgânicas conduzidas em meio aquoso. Em seguida, as reações serão divididas nas seguintes subclasses: reações organocatalíticas, transformações catalisadas por metais, química micelar e, por fim, as considerações finais, referências extras e agradecimentos. Definição: química verde e química sustentável. O que é química verde? Química verde é um conjunto de princípios que reduz ou elimina substâncias perigosas. Nós vamos falar mais detalhadamente desses 12 princípios de química verde nos próximos slides. A sustentabilidade basicamente engloba a química verde e é composta por 3 princípios básicos, chamados de tripé da sustentabilidade. Para um processo ser sustentável, ele precisa que seja economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. Neste slide, irei falar brevemente sobre a história da química verde, como surgiu a química verde. Em 1960, Rachel Carson escreveu o livro Silent Spring, onde descreveu a degradação devido a produtos químicos. O livro serviu de alerta para o público e cientistas. Em 1970, foi estabelecida a Agência de Proteção Ambiental nos Estados Unidos. O Congresso aprovou uma série de leis reguladoras para combater o impacto ambiental. Também, em 1970, teve o escândalo do Love Canal, em Niagara Falls, onde empresas químicas contaminaram solos e águas subterrâneas devido às empresas terem enterrado resíduos químicos naquela localidade. Em 1980, líderes da indústria e o governo iniciaram conversas internacionais, abordando os problemas e soluções preventivas. Em 1990, foi um ano importante. Foi estabelecido que química verde era um campo científico legítimo. Em 2001, química verde se tornou parte da American Chemical Society, uma das maiores sociedades científicas do mundo. No mesmo ano, o Prêmio Nobel foi ganho em áreas da química verde, Knowles, Noyori e Shopless. E em 2005, Chauvin, Groves e Schrock. Esse prêmio Nobel ajudará a solidificar a importância da química verde. Hoje e futuro, muitos cientistas estão desenvolvendo métodos mais sustentáveis, inovação no laboratório em busca de processos verdes. Esses são os 12 princípios da química verde que foram propostos por Anastas e Wona. Eu vou falar brevemente, pois esses conceitos já foram discutidos aqui anteriormente em outros webinars. Basicamente, a química verde é composta por 12 princípios: prevenção de resíduos, economia atômica, síntese segura, design de produtos seguros, solventes e auxiliares mais seguros, eficiência energética, uso de fontes renováveis de matéria-prima,
evitar derivação química, uso de catálises, produtos degradáveis, análise em tempo real para prevenção de poluição. E, por fim, química segura para a prevenção de acidentes. Porém, nessa apresentação, iremos focar em solventes e auxiliares mais seguros. Água, elemento essencial, é utilizada no consumo, no uso doméstico, indústria e muito importante na agricultura, pois precisa para irrigação, no cultivo de alimento, e também pode ser usado para gerar energia. Um dado aqui da distribuição de água na Terra é que 2,5% pertence à água doce, e essa água doce é distribuída em 69% aproximadamente em calotas polares, aproximadamente 30% em água subterrânea e o restante são divididos em rios e lagos e outros reservatórios com 0,3% e 0,9% respectivamente. Esse slide é muito importante porque é um guia de sustentabilidade de solvents. Ele foi composto por Basie e coworkers em Green and Sustainable Chemistry em 2017. E o gráfico da direita foi retirado do artigo do Green Chemistry em 2016 pela empresa GSK, onde basicamente os solventes em verde são considerados sustentáveis, o amarelo em meio termo, e o vermelho, melhor não utilizar, é recomendável não utilizar. E os vermelhos normalmente são halogenados e aromáticos, enquanto o verde é polar e aprótico. Os solventes orgânicos, na maioria das vezes, são escolhidos devido à solubilidade, ponto de ebulição e estabilidade dos reagentes. E muitas das vezes não são sustentáveis, são tóxicos, e requer armazenamento especial. Vantagens e desvantagens de água como solvente. As vantagens são bastante. É um solvente verde, tem baixo custo, é um recurso natural renovável, tem baixa toxicidade, não é inflamável, não é explosivo e tem alta capacidade específica de calor, que é uma vantagem muito grande para reação exotérmica, porque pode ser controlada com mais segurança. E algumas das desvantagens é a solubilidade limitada de reagentes e catalisadores, reações colaterais, como por exemplo hidrólise. Se o seu produto for dissolvido em água, você tem que retirar essa água, então evaporação da água para cessar produtos. E aqui do lado esquerdo a gente tem uma tabela da dose letal DL50, que é baseada em ingestão oral por ratos. E se você olhar, são reagentes e solventes no dia a dia de um laboratório de química orgânica. Por exemplo, a água tem o maior valor de todos eles, que são 90. Então, 90 gramas por quilograma, enquanto etanol é somente 7 e formaldeído é ainda mais baixo, ingestão de 0,6 gramas por quilograma. Então, a água demonstra ser uma alternativa excelente, pois possui bastante vantagem e não é tóxico para o meio ambiente. Água como solvente na literatura. Esse dado foi retirado do escopo no dia 18 de maio. E dá para ver claramente que o número de artigos com esse tópico, água como solventes na literatura, vem aumentando. Por exemplo, de 1971 a 1990, foi praticamente em torno de 500 para 1.000 artigos. Enquanto de 1990 a 2010 aumentou bastante. E hoje a gente, em 2018, está com quase 7.000 artigos publicados com esse tópico, água como solvente na literatura. Eu achei muito interessante esse artigo do lado,
eu tirei da revista Chemistry World, que foi publicada em setembro de 2008, onde basicamente se traduz assim: solvente do céu. Água oferece vantagens, é barato, abundante, não inflamável, não é tóxico. Reações em água podem oferecer melhores resultados, incluindo reações mais rápidas e altos rendimentos. Vários cientistas têm mostrado uma variedade de reações conduzidas nesse meio reacional e indústrias vêm adotando o uso de água também. Agora eu vou falar um pouquinho de pioneiros em reações orgânicas em água. O primeiro que eu gostaria de discutir um pouco é o professor Ronald Breslow, da Universidade de Colômbia. Aqui do lado tem 2 artigos que ele escreveu capítulo. É o primeiro, Organic Reactions in Water, que foi publicado em 2007, e o segundo, Handbook of Green Chemistry, que foi publicado em 2010. E também aqui tem alguns artigos bem interessantes que foram publicados em JACS em 1980 com o título Diels-Alder Reactions in Water e em 1991 Hydrophobic Effects on Simple Organic Reactions in Water. Esse trabalho, que é relacionado àquele artigo do slide anterior, publicado por Breslow e Ried Out em JACS 1980, é a aceleração hidrofóbica de reação de Diels-Alder. Ele mostrou que a reação química poderia ser acelerada por interações hidrofóbicas. E ele também mostrou que a adição de cloreto de lítio aumenta o efeito hidrofóbico e ele chama esse efeito de salt out. E ele observou também que modelos moleculares sugeriram que o estado de transição caberia na cavidade hidrofóbica da beta-ciclodextrina. E assim aumentou ainda mais a taxa de reação. Um outro detalhe que ele observou que 12 vezes é mais rápido a reação em metanol do que em isooctano e foi 730 vezes mais rápido em água do que isoctano. Então, quando substâncias não polares são dissolvidas na água, elas tendem a se associar de modo a diminuir a área interfacial, hidrocarboneto-água, chamada de efeito hidrofóbico. Então, nesse caso, ele usou ciclopentadieno, o itibutenone, e ele conseguiu acessar o adulto da Diels-Alder com ótimos resultados. Um outro pioneiro na reação orgânica conduzida em água é o professor Lee, da Universidade de McGill. E a ideia do grupo de pesquisa dele é explorar reações catalíticas com eficiência atômica na água e em outros meios reacionais ambientalmente mais limpos. E ele também publicou 2 livros nesse tema, com colaboração com o professor Chang. Um em 1997, com o título Organic Reaction in Aqueous Media, e o segundo, Comprehensive Organic Reaction in Aqueous Media. E tem outros artigos de revisão bem interessantes que eu deixei aqui no slide, caso alguém tenha interesse de olhar mais tarde. E eu tirei uma foto de um dos artigos dele que fala The Most Abundant Solvent for Organic Reaction. Então, por que não utilizar água no nosso dia no laboratório de síntese orgânica? Um dos trabalhos também pelo professor Lee é a reação de Bob-Grignard e reação de acoplamento em água. Então, quando ele utilizou aldeído na presença de magnésio e iodeto de alila e com uma solução aquosa de cloreto de amônio, ele observou que produtos de alquilação do tipo Bob-Grignard foram acessados com bons rendimentos. Ele observou também
que um pouco de pinacol, produto de pinacol estava sendo observado como reação secundária. E quando ele utilizou aldeído ou cetona somente na presença de magnésio e cloreto de amônio, ele observou produtos de acoplamento de pinacol com altos rendimentos e algumas vezes teve uma baixa quantidade de produto secundário contendo álcool. Um outro trabalho publicado por ele em 2002 no Chemical Communication é adições de imina via ativação CH na água. Essas reações também foram feitas sem solvente, onde ele utiliza aldeído, anilina e determinalcino, utilizando o catalisador cloreto de rutênio ou brometo de cobre, que a reação pode ser utilizada água ou sem solvente, e ele conseguiu acessar aminas acetilênicas com rendimento de 64% a 96%. E o terceiro e o último pioneiro em reações orgânicas que eu gostaria de mencionar é o professor Kobayashi, da Universidade de Tóquio. Kobayashi escreveu 2 livros, um em 2012, Walton Organic Synthesis, e outro em 1999, Lanthanides, Chemistry and Use in Organic Synthesis. E ele recentemente também escreveu um artigo de revisão sobre essas reações em água no Chemistry European Journal. Eu deixei o link aí caso alguém tenha interesse de dar uma olhada depois. E dos resultados que ele obteve utilizando trifato de lantanídeos foi que ele observou que esses catalisadores de ácido de Lewis eles eram compatíveis com a água, porque muitas das vezes ácido de Lewis ele se decompõe nesse meio reacional. Então ele conseguiu fazer a reação aldólica de Mukayama com excelente resultado, onde ele usa o aldeído, silil enol éter e trifato de Iterbo, e ele conseguiu acessar o adulto de aldol com rendimento de 91%. É importante ressaltar que quando essa reação era feita em somente THF, o rendimento era de aproximadamente 10%. E um outro ponto bem interessante é que o trifato de Iterbo foi recuperado quantitativamente depois da reação. Então, o catalisador pode ser reciclável, e isso é muito importante na química verde. Um outro trabalho do Kobayashi, que foi publicado em 2008 pela Nangavant, é hidroximetilação catalisada usando escândio, onde ele usa formaldeído e enolato de silício, e ele obtém cetonas hidroximetiladas com rendimento de 68% a 94%. Então, devido ao fato dele ter tido um sucesso no procedimento racêmico, ele resolveu empregar a mesma metodologia para variante assimétrica, onde ele utiliza 2 métodos, ele utiliza surfactante também, o triton, e pode ser o ligante 1 ou ligante 2, que está aí do lado direito do slide, e ele conseguiu acessar rendimento de 85% a 95% e rendimento de 65%, enantiomeric excesso de 85% a 96% e rendimento de 65% a 92% foram alcançados. E também ele descreveu no artigo dele que quando ele reduziu o catalisador de 1 a 2 mol%, a reação ainda funcionou com bons rendimentos, porém o tempo reacional foi prolongado por até 110 horas. Esse slide foi muito importante quando eu estava montando essa apresentação, porque eu gostaria de mostrar
que a água pode ser utilizada também na síntese de fármaco. E a Pfizer sintetizou esse produto danoflaxin, onde é um medicamento antibacteriano de uso veterinário, e eles conseguiram fazer essa reação em refluxo num período de 24 horas, mas eles também fizeram utilizando temperaturas elevadas, de 120 a 130 graus e pressão de 20 a 30 psi, para aumentar a velocidade da reação. Então, se você usar a temperatura elevada, a velocidade da reação foi mais rápida. E além disso, que cromatografia sílica não é necessária. Simplesmente uma filtração a pH básico proporcionou o fármaco com rendimento de 91%. E além disso, é muito importante ressaltar que, comparado com métodos anteriores, quando solventes e base orgânica foram utilizados, o rendimento era muito inferior. Então, utilizando água, o rendimento da reação melhorou e, além disso, o descarte de solvente orgânico tóxico é eliminado do sistema. Uma outra síntese de fármaco utilizando água como solvente pela Pfizer é o ziprasidona, que é um antipsicótico atípico. Eles inicialmente tentaram a reação utilizando iodeto de sódio, um carbonato de sódio e metil-isobutilcetono. E o rendimento que eles conseguiram no máximo foi de 20%. E quando eles trocaram o solvente e utilizaram água, houve esse aumento no rendimento, que eles isolaram 91%, ou então 94,5% é detectado por Klein. E o sol de HCl também pode ser acessado com rendimento de 86%. E um detalhe que eles escreveram na patente também, que o uso de água como solvente não resultou na formação de subprodutos igual eles obtiveram quando utilizaram solvente orgânico. Então, a água tem várias vantagens na síntese orgânica. Um outro avanço em reações com esse meio foi em Schopfler, publicou um artigo em 2005 que ele chama de reações na água, que significa que seus substratos não precisam ser necessariamente dissolvidos em água. Então, o que ele propõe, você tem a água, tem seu substrato, então você tem uma agitação vigorosa, aonde que normalmente o seu produto precipita e você simplesmente filtra seu produto. Então, ele, além dessa reação de Diels-Alder que ele mostra, que vocês podem dar uma olhada aqui do lado, onde ele utiliza quadriciclano with azodil carboxilato de dimetila, ele observou que a reação, quando era feita sem solvente, temperatura de 0 graus, ele não observou nada de produto. Quando ele mudou a condição reacional para a temperatura ambiente, ele observou que teve um rendimento de 85%. Quando ele tentou a mesma reação em solvente orgânico, tolueno, ele teve que aquecer a reação para uma temperatura de 80 graus, o tempo reacional foi de 24 horas e o rendimento foi de 74%. E quando ele tentou em água, na condição reacional da entrada 1 a 0 graus, ele observou um rendimento de 93% e a reação teve duração de 1,5 horas. Porém, quando ele utilizou em água novamente, em temperatura ambiente, o rendimento foi de 82%. Então, assim, ele provou que a utilização de água como solvente deu excelentes resultados. E ele atribui essa aceleração e seletividade principalmente aos efeitos hidrofóbicos. E além da reação de Diels-Alder, que ele publicou no artigo da Angavan, tem outras reações como cicloadições,
reações N, condensação de Claisen e substituições nucleofílicas. Agora, essa apresentação, a gente vai dividir ela em 3 etapas. A primeira, organocatálise, a segunda, catálise metálica e, por fim, a gente vai falar um pouco de micela. Reações catalisadas não metálicas. A gente vai discutir um pouco organocatalisadores em meio aquoso, produtos racêmicos e opticamente ativos, transformações assimétricas com alto excesso enantiomérico, utilização de baixas cargas de catalisador e condições de reações brandas a moderadas. O primeiro trabalho nessa seção é a síntese de heterociclos contendo nitrogênio, onde eles utilizaram o ácido parasulfônio calixfoareno na reação de ciclocondensação entre atranilamida e par-arialdeídos. E eles conseguiram acessar o produto com 92%. E quando eles utilizaram ácido paratolueno sulfônico, eles acessaram o produto com 57%. E quando o fenol foi utilizado, o rendimento foi de 18%. Então, essa metodologia foi obtida com ótimos rendimentos, com amplo escopo, com rendimentos variando de 64% a 94%. É importante ressaltar que a reciclagem de catalisador foi feita. O catalisador poderia ser reciclado até 5 vezes sem a perda significativa de rendimento. Então, em um outro ponto no artigo deles, eles promoveram a reação em larga escala, em 20 milimols, com rendimento bastante alto também. Um outro trabalho feito por Ruppin e colaboradores, publicado na Chemical Science em 2010, foi a hidrogenação por transferência simétrica, onde eles utilizam a quinolina e utiliza o antiéster como fonte redutora. E eles fizeram vários screening, eles testaram vários ácidos de Bronsted e o que obteve o melhor resultado foi o TRAPE. Então, eles obteram tetrahidroquinolina com ótimos rendimentos, entre 60% a 95%, e enantioseletividade, que foi de 83% a 97%. E também é importante ressaltar que foi o primeiro exemplo no campo de organocatálise de uma indução assimétrica não covalente conduzida utilizando água. E a primeira reação catalisada por ácido de Bronsted utilizando água como meio reacional. E eles falam que todo esse sucesso foi devido ao princípio do efeito hidrofóbico. Um outro trabalho publicado na Angevant em 2007 por Song e colaboradores é a adição organocatalítica de Michael. Eles utilizam nitroalcenos e malonatos. E se você olhar aqui no gráfico, eles tentaram a reação em 4 solventes. Um foi a solução de cloreto de sódio, tolueno, diclorometano e THF. E eles utilizaram 3 malonatos no teste reacional. Malonato de dibenzila, monotiomalonato de dibenzila e ditiomalonato de dibenzila. Vocês podem observar que somente a solução de cloreto de sódio que teve resultado. As outras reações não funcionaram. E também só funcionou com ditiomalonato de dibenzila. E o rendimento foi de 99%. Então, com o sucesso dessa reação de Michael na metodologia racêmica, eles resolveram tentar no escopo assimétrico, onde eles utilizam escoramidas como um ligante quiral, e eles observaram também que o outro sileno, quando adicionado como aditivo, o II aumentou de 77% a 93% no substrato teste.
Então, essa metodologia, você consegue acessar produtos racêmicos e produtos assimétricos com alto rendimento e alto II. Um outro trabalho com a edição de Michael foi publicada pelo Jorgensen no Chemical Communication em 2006, onde ele utiliza beta-cetoésteres com aldeído alfa-beta insaturado. E a reação pode ser feita puro ou com uso de água como solvente. E ele utiliza o Jorgensen Catalyst também. E se você olhar aqui na tabela, a reação funcionou bem sem solvente, com 90% de rendimento, 94% de I. Com água teve um resultado ainda melhor, 97% de rendimento e 94% de I. Mas a reação funcionou ainda melhor quando a cerveja foi utilizada. Assim, ele conseguiu acessar os melhores resultados, com 98% de rendimento e 96% de II. E, além disso, esses microadultos podem ser utilizados para acessar compostos muito importantes na química medicinal, como piperitinas. E ele, utilizando essa metodologia para acessar essas piperitinas, ele conseguiu acessar com 46% de rendimento e 94% de I. E, além disso, ele pode ciclizar o produto que ele conseguiu fazendo isso, utilizando o ácido para-tolueno sulfônico. E ele acessou o produto com 81% de rendimento e 94% de I. O último slide dessa sessão é a reação aldólica. Wang e colaboradores publicam no JOC em 2019 essa reação em que ele utiliza alfa-alfa de cianolefinas e glioxilato de sililo. E se vocês observarem, a reação não funcionou em nenhum solvente, somente na água. Então, ele testou vários solventes orgânicos e a reação não foi observada. Então, eles começaram a estudar, investigar, e eles estavam desconfiando que era a reação, que o Dabco não era estável com o produto. Eles estavam achando que estava causando instabilidade. Então, o que eles fazem? No primeiro frasco, eles pegam o produto, dissolvem em DMF. 2 horas depois, eles adicionam Dabco 20 mol%. E 6 horas, eles observam que tem uma mistura complexa, onde eles acreditam que a interação do produto com o intermediário que o Dabco ele não era estável com o produto. Então, eles acreditam que quando a reação era feita em água, o Dabco ia para a água e o produto o óleo ficava na superfície. Então, o Dabco não tinha acesso ao produto, por isso que a reação ocorreu melhor em água. Agora a gente vai falar das reações catalisadas por metais. Catalisadores metálicos que operam em meio aquoso, transformações assimétricas, reações orgânicas clássicas e reações em larga escala. O primeiro trabalho dessa sessão são reações assimétricas de quinogasa na água. Então, foi publicada no Chemistry European Journal em 2013, onde eles utilizam uma etapa única para acessar trans-beta-lactamas opticamente ativas. Eles obtêm ótimos rendimentos em enantioseletividade e daestereoseletividades, e além disso, a reação em larga escala é possível.
Eles fizeram uma reação de 4 milimols. E a modificação é tolerada no grupo alquino e nitrona. E o mecanismo postulado é o seguinte: a combinação dos reagentes destacados nessa caixinha vermelha aí resulta na formação de acetileto de cobre, seguido de 3 mais 2 cicloadição entre acetileto de cobre e facicida nitrona. E isoxazolina é formada, em seguida a reorganização da isoxazolina para formar beta-lactamas. A perda subsequente de cobre gera beta-lactamas e, devido às condições básicas, a isomerização na posição C3 favorece o isômero trans. Uma outra reação é a cicloadição azida-alcino catalisada por cobre. Então, a reação funciona na água com uma ampla variedade de substrato, incluindo a amina livre. E essa amina livre é importante dar uma atenção maior, porque em geral cicloadição azida-alcino catalisada por cobre falha na presença de grupos aminas, porque normalmente eles formam complexo com o iodeto de cobre, desativando o catalisador. Com o uso desse catalisador, essa desativação não ocorreu e o produto triazol correspondente pode ser isolado com rendimento de 40%, é a entrada 6. Com isso, etapas de proteção e desproteção são evitadas. E esse catalisador eles foram sintetizados pelos autores. Então, se vocês quiserem saber mais detalhe, dá uma olhada no Organic Letter de 2009. E um outro detalhe, a utilização de catalisador é somente 0,5 mol%, então é um valor bem baixo. Esse trabalho pelo Liu e colaboradores é reações de acoplamento de sonogastira isentas de paládio. Então é um procedimento simples, prático, econômico, condições livres de paládio, baixo custo de catalisador, altamente catalítico, iodetos de arila rico e pobres em elétrons, e eles conseguiram acessar 15 exemplos nesse trabalho com rendimento de 47% a 95%. E eles utilizam iodeto de arila, alcino terminais, com as condições iodeto de cobre, 5 mol%, trifenilfosfina, 15 mol%, e hidróxido de potássio em água, então a reação sem paládio. Essas reações de acoplamento também Suzuki, catalisada por paládio, foram acessadas em ótimos rendimentos. Então, é uma metodologia importante para acessar moléculas biaril. Eles sintetizaram esse ligante, doadores de enxofre, solúveis em água, porque eles adicionaram esse grupo trimetilamônio. Iodetos e brometos de arila proporcionaram melhores resultados e eles simplesmente utilizam 2 mol% de catalisador e ligante. Os autores também estão investigando o uso de outros substituintes polares para funcionalizar os ligantes doadores de enxofre para a formação de carbon-carbon na água. Então, eles conseguiram acessar ótimos resultados com essa metodologia. E por último, nessa sessão, a gente vai falar desse artigo que eu achei super interessante, que foi publicado no Organic Process Research and Development em 2016, onde eles fazem a reação de Suzuki em larga escala. Então, a reação de Suzuki catalisada por paládio entre brometo de arila e ácido fenilborônico na água foi investigada. E aqui na tabela, dá para olhar na entrada 5 que eles utilizaram 40 milimols e eles conseguiram um rendimento de 74% quando a reação foi até 4 horas ou 90% quando a reação foi em 24 horas. E na tabela do lado tem a condição reacional
quando o brometo de arila tinha o NH2. Então, se vocês perceberem, a quantidade de paleto foi bem menor, foi de 0,25 mol%. E os resultados indicam claramente que as reações Suzuki contendo nitrogênio básico como substrato forneceram rendimentos quantitativos. Então, pode olhar 98, 97, 99, 100%. Os autores acreditam que a basicidade no átomo de nitrogênio ativasse como ligante in situ e estabilizasse o palédio zero contra a desativação. Assim, proteção e desproteção não são necessárias, economizando etapas. Agora a gente vai falar brevemente sobre química micelar. Reação micelar em meio predominantemente aquoso, uso de clássicas reações orgânicas, algumas das vantagens e algumas das desvantagens desse processo. Micela são esferas microscópicas formadas na água por moléculas surfactantes. São como pequenos frascos, perfeito para hospedar reações orgânicas e protegendo de moléculas da água em volta. Além disso, a redução do uso de solvente orgânico permite maiores rendimentos, condições mais amenas e menos produtos secundários. Uma das desvantagens podem requerer solventes orgânicos para purificação, tratamento de água contaminada e muitas reações são conduzidas por tentativa e erro. Agora, aqui nesse slide, alguns dos pioneiros em química micelar. Grieco, em 1983, ele sugeriu que algum tipo de catálise micelar estava ocorrendo na reação de Diels-Alder, que ele estava estudando. Lipschutz também desenvolveu várias reações em química micelar, como metástase cruzada de olefina, sonogashira, Suzuki e reações fotocatalíticas. Handelswell fez examinações de Buchwald-Hartwig e reações de intermediários de carbônio. Além disso, usos industriais de química micelar foram empregados na síntese de insumo farmacêutico ativo, IFA, como Novartis, AbbVie, Takeda, e em aplicações agroquímicas e de herbicida como Corteva AgriScience e Syngenta. Agora eu vou falar um pouquinho desse trabalho publicado pelo Lipschutz em Organic Letters em 2008, onde ele promove reações de metástase cruzadas de olefinas. Foi o primeiro exemplo de metástase cruzadas de olefina assimétrica na água. Ele utilizou substratos insolúveis em água. Os catalisadores utilizados são comerciais e ele utilizou a inclusão de 2,5% peso do surfactante anfifílico. Só para relembrar, anfifílico possui em sua estrutura química uma parte polar hidrofílica e outra polar hidrofóbica. E ele obteve altos rendimentos com transseletividade. Se você olhar aqui na foto, na foto B é o Grubbs 2 em água, então você vê que ele não dissolve. E na foto A é o Grubbs 2 com surfactante. Então a reação não funcionou bem com transseletividades. E por fim, o último trabalho nessa química micelar, também um trabalho de Lipschutz, publicado em JACS em 2019, um trabalho bem interessante, onde ele utiliza aromático ou heteroaromático com brometo de alquila. E ele consegue acessar produtos com amplo escopo de 42% a 93%. E esse catalisador de ferro também foi sintetizado utilizando sulfato ferroso amonical hexaidratado e também 3,4,7,8 tetrametil 1,10-fenatrolina. E ele utiliza também zinco, 2% do surfactante, que é o vitamina E racêmico,
com o MPG 750. Infelizmente, é preciso adicionar 10% de acetonitrilo. A reação é feita a temperatura ambiente e o tempo normalmente é de 16 horas. Então, nesse trabalho foi feita a adição catalisada por ferro de alquil zinco bromide a espécies vinil aromático e heteroaromáticos. Ligação carbon-carbono é formada de forma regioespecífica em beta-dualceno. E a micela foi muito importante nessa reação porque ela protege essa formação do organozinco da água. Então, ela protege da água ao redor. E além disso, uma larga escala foi desenvolvida. Se você olhar aí no exemplo selecionado, o segundo exemplo ele acessou 1,05 gramas. E faz isolamento do produto e reciclagem da mistura da reação aquosa. Então, o que ele fez? Ele fez a reação a primeira vez, filtrou o sal e utilizou aquela água novamente. E o rendimento passou de 82 para 80, então o rendimento não caiu bastante. Então, um processo verde. Por fim, eu gostaria de dar minhas considerações finais. Potencial da água como solvente para síntese orgânicas. Moléculas complexas podem ser acessadas. Potencial de melhoria, melhor seletividade, reações mais rápidas e rendimentos mais altos. Além disso, desenvolvimento de processos químicos mais limpos e benignos. Então, essa apresentação é sustentável, verde e água. Para saber mais, tem algumas referências de reações conduzidas em meio aquoso e reações de química micelar. Gostaria de agradecer ao UFSCar, a CESUSCAN, a FAPESC e a GSK e todos pela presença. Estou aberta para perguntas. Fique à vontade para entrar em contato por e-mail em caso de dúvida. Oi, Everton. Para responder a sua pergunta em relação ao tratamento da água, como que é feito esse tratamento? Pelo Lipschutz, aquele último artigo, o que ele faz é filtrar o sal que está presente naquela água e aí ele utilizou a água novamente. Mas um outro método seria a destilação. Então, no caso do Lipschutz, no segundo processo dele, o que ele fez? Ele fez a reação normalmente, depois ele filtrou aqueles resíduos, aqueles sais, e utilizou aquela mesma solução aquosa. Então, foi o que foi feito no último artigo do Lipschutz. Então, como não há mais dúvida, gostaria de agradecer a presença de todos e a gente se encerra por aqui.